Nesse instante, então, nós vamos nos ligando à equipe de André Luiz, de Emmanuel, que nos sustentam, que nos amparam nesse estudo, pedindo a bênção de todos esses lares que se unem, mais uma vez, para aprender um pouco mais com André Luiz sobre a vida no plano espiritual. Que durante a nossa jornada, Senhor, que nós possamos compreender aquilo que é necessário para o nosso progresso, não só aqui na Terra, mas principalmente como espíritos eternos. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que nós estamos tendo. Obrigada, Senhor, por esse presente que André Luiz nos deixou e que nós possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir todos os ensinamentos dessa noite. Graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 21, continuando aí um pouquinho a história do Júlio, que a gente viu um aspecto importante para o nosso entendimento do plano espiritual. Muitas vezes a gente imagina que quando a vida acaba, os nossos problemas terminam e de repente a gente vê que essa não é a realidade. Que o Júlio acaba carregando consigo próprio as faltas que ele cometeu durante a vida, na sua última encarnação, e continua sentindo as dores das escolhas que ele fez enquanto encarnado. E aí agora a gente vê que já existe uma equipe do plano espiritual maior cuidando dele. Isso mais uma vez nos dá esperança, confiança, sabendo que nunca estamos sozinhos, mesmo quando nós fazemos coisas muito erradas, como uma tentativa de suicídio. Apesar dos efeitos dos nossos erros continuarem impregnados no nosso perispírito, a misericórdia divina vem aí com todo o amor e carinho para conseguir nos ajudar nas nossas necessidades. Então a gente vê aí a equipe de Clarencio com André Luiz e com Hilário, e interessante a gente perceber que a preocupação é sempre de entender, de planejar, que antes de agir é necessário a gente tomar pé da situação. Nesse caso a gente vê Clarencio tentando aprender mais sobre o caso e para conseguir trazer um apelo efetivo para o despertamento consciencial de todas as almas que estão envolvidas nessa história, né? E aí, pela situação do Júlio, do sofrimento que ele está passando, a gente vê aí despertado dentro de nós uma necessidade de aprender um pouco mais sobre o perispírito, e André Luiz fala, puxa vida, como pode? A gente passa uma vida inteira encarnado, a gente conhece tão pouco sobre o nosso corpo, e aí a gente morre e continua sem saber direito sobre todas as potencialidades, todos os segredos do nosso corpo perispiritual. Na aula passada, nós estudamos sobre os 7 chakras, que são centros de força, onde vórtices de energia concentram uma quantidade intensa de luz, que tem um poder de tanto nos curar, quanto podem ser lesados pela nossa má conduta ou incúria. E aí a gente percebe um pouco que Deus se passou aí centenas de milhares de anos para criar esse corpo perfeito que nós temos. A gente aprende com André Luiz uma coisa importante, que Deus continua dentro da sua infinita bondade, aperfeiçoando o corpo perispiritual. Olha só que coisa linda, né? Isso mostrando que cada vez que a gente se melhora, o nosso corpo perispiritual, ele vai se tornando cada vez mais sutil, mais leve, mais delicado, e que não existe ponto final para essa perfeição. Essa perfeição que a gente vai atingir um dia
é uma perfeição relativa em relação a Deus, mas é uma perfeição tão profunda e infinita que a gente sempre pode melhorar, né? Quando a gente está no plano espiritual, não existe mais esse corpo físico que a gente conhece aqui na Terra. O que controla toda a existência do perispírito é, na verdade, o nosso carro sutil da mente. É importante a gente ter essa consciência, por quê? Porque se eu sei trabalhar a minha mente de uma forma positiva, eu vou conseguir equilibrar o meu perispírito. E aí o ministro Clarencio explicando pra gente: para que venhamos a possuir o sublime instrumento da mente em planos mais elevados, isso significa o quê? Para que a gente consiga evoluir até as esferas mais celestes, não podemos esquecer que o Supremo Pai se vale do tempo infinito para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual que nos conferirá os valores imprescindíveis à nossa adaptação à vida superior. Então, mesmo que a gente quisesse hoje conseguir estar ligado a essa vida superior, aos espíritos perfeitos, a gente não conseguiria. É como tentar misturar água com óleo. É necessário nós modificarmos a nossa química espiritual para que nós consigamos sublimar os nossos sentimentos e atingir níveis mais altos de compreensão e de alinhamento com esses espíritos celestes. Agora, como ele fala, o Pai de infinita bondade usa a eternidade para aperfeiçoar. Então a gente sempre pode melhorar um pouco mais. Isso deve dar esperança para a gente. Por quê? Porque se hoje a gente está cometendo erros, esses erros são temporários, são passageiros. Vai chegar uma hora em que nós vamos fazer as escolhas certas e que vão estar nascendo de todo aquele estudo, daquele trabalho de reforma íntima que nós tenhamos. Agora é importante a gente lembrar que quando a gente sai do corpo material e chega no corpo só espiritual, do outro lado, com a morte do corpo físico, as nossas doenças elas não desaparecem de imediato. Existem as doenças que são causadas aqui por causa dos nossos deslizes morais, a nossa má conduta, e elas permeiam o nosso perispírito. Existem duas formas de doença. A doença que aparece como cura do perispírito é aquela doença karmática em que eu venho muitas vezes nessa vida para quê? Para que o corpo sirva como aquele carvão benéfico, purificador, para sugar todos aqueles erros que eu fiz de passado, como é o caso que a gente está vendo aí acontecer com o Júlio, em que a doença na encarnação funciona exatamente como remissão. Existe também as doenças que são causadas pelos nossos deslizes morais, pela nossa insensatez, que, na verdade, pelo nosso mau uso do livre-arbítrio, elas atingem o nosso perispírito. E, em vez de nos libertarem, elas nos prendem à necessidade de uma encarnação futura. Puxa, não, mas eu não estou entendendo. Mas como assim? O que ele está querendo dizer é que a cura de todos os males está dentro de nós mesmos. Todas as enfermidades começam na nossa mente. Então, as enfermidades vão estar vindo da onde? Dos nossos pensamentos de raiva, de orgulho, de egoísmo, de insatisfação, de impaciência, de negação da realidade espiritual. Toda vez que a gente cai no erro do egocentrismo, se esquecendo que nós somos espíritos eternos, nós, de alguma forma, não só vamos modificar o nosso corpo físico, mas principalmente nós estamos modificando o nosso corpo perispiritual, que funciona como molde para esse corpo material. As causas da doença, por mais incrível que pareça, a causa de todas as dores que eu tenho na minha vida, são causadas pelo meu orgulho, pela minha tirania, pelo egoísmo, pela preguiça, pela crueldade. A gente vê isso escrito tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que
todos os males da humanidade nascem de 2 lugares, do orgulho e do egoísmo. Isso significa o quê? Que a partir do momento em que eu me transforme como um indivíduo, eu vou estar trabalhando na minha autocura. Então, peraí, Nana, então quer dizer que não adianta eu ficar tomando remédio, indo em médicos ou tomando passes, eu não vou ser curada? Todas as opções que a gente tem hoje dentro da nossa disponibilidade são fundamentais para o nosso bem-estar. Então, se eu posso ir ao médico, eu devo ir ao médico. Se eu posso ir a numa psicóloga, eu devo ir numa psicóloga. Se eu posso tomar um passe, eu devo tomar um passe. O que ele está mostrando para a gente é que o trabalho de cura real, de cura das causas vai acontecer aonde? Dentro do meu ser, dentro da minha modificação como espírito eterno. Enquanto eu estiver causando mal para os outros, esse mal vai estar sendo primariamente causado a mim mesma. E esse mal vai ser a causa das doenças. Então, quando eu tomo um remédio, eu estou tratando os sintomas e não a causa. A causa é o meu pensamento de tristeza, de depressão, de raiva, enfim, de todos aqueles sentimentos negativos que eu carrego de mim, dentro de mim. E muitas vezes esses sentimentos negativos, esses vícios mentais, eles não vêm só dessa vida, eles são carregados, aprisionados dentro de mim por séculos. E é por isso que muitas vezes a gente nos modificar parece uma tarefa tão impossível, mas não é. Porque Deus, dentro da sua paciência infinita conosco, Ele nos dá aí a eternidade para que a gente faça essas mudanças. Agora, essa figura desse passarinho enjaulado é para mostrar o quê? Que as nossas características de sentimento, de pensamento, elas não vão se modificar após a morte. Então, se hoje eu tenho raiva do meu chefe, raiva do meu vizinho, ódio do meu ex-marido, eu, depois da morte, vou continuar sentindo as mesmas coisas. E esse sentimento negativo, criado pela minha mente, vai permear no meu perispírito, como a gente já viu, vai modificar o fluxo de energia dos meus centros de força, ele vai moldar o meu perispírito numa aparência diferente do que eu estava acostumada a me ver aqui na Terra. Ele vai modelar o meu perispírito, danificando as áreas que aquele sentimento está aprisionado. Esse sentimento negativo podendo danificar áreas do meu cérebro, da minha parte cardíaca, da minha parte digestiva, da minha parte reprodutiva, enfim. É importante a gente saber que se aqui na Terra a gente consegue usar as máscaras do corpo físico no plano espiritual, a nossa mente é o retrato visível daquilo que nós somos. E é por isso que a gente vê em tantos livros espíritas falando da alteração perispiritual de vários espíritos, falando de zoantropia, licantropia, enfim, a gente vê a transformação do perispírito muitas vezes num retrato de um monstro. Será que isso é possível? Sim, é possível. Da mesma forma que as pessoas conseguiam ver anjos, que são esses espíritos em que tem uma coloração tão brilhante, tão exuberante, por todo o amor que emana de dentro deles. Esse é o pensamento. Antes de qualquer coisa ser criada, essa coisa é pensada. E quando a gente está no plano espiritual, voltando aqui ao que o Clarencio falou, o carro sutil da mente é o que leva tudo, é o que vai estar construindo a nossa vida no plano espiritual maior. E aí a gente fica olhando e aprendendo um pouco mais da dor. Esse livro que fala tanto de dor, de família, de pensamento. Essa enfermidade que a gente causa pela nossa irresponsabilidade moral. Então, eu sei que eu não posso fumar e eu fumo, eu sei que eu não posso usar droga e eu uso, eu sei que eu não devo beber e eu bebo, eu sei que eu não devo gritar e eu grito,
Eu já aprendi com a doutrina que o rancor, o ódio, a impaciência podem danificar o meu corpo físico e eu continuo agindo assim. E eu tenho um infarte. Essa enfermidade e esse infarte que foi causado pela minha incapacidade de preservar o meu equilíbrio, ele vai permanecer comigo após a minha morte do corpo físico. Porque ele danificou o meu perispírito. E aí, numa vida seguinte, eu tenho a oportunidade de reeducar meu campo mental através da dor. A gente sabe que no plano espiritual a gente tem a oportunidade de aprender, de crescer, e isso é ótimo. A gente tem a oportunidade de angariar recursos para trazer aqui, quando a gente vem para o momento da prova na Terra, para usar, para ter mais chance de ter sucesso. Mas essa dor vem junto comigo, a dor que foi causada por mim. Não é Deus que quer que eu sofra, não é Deus que quer que eu tenha esse problema no meu corpo ou na minha família. Não, a dor foi causada por mim mesmo. Por quê? Porque depois de Deus, infelizmente, Deus simbolizando o amor, a oportunidade que nós recebemos aí, desse infinito amor, de poder crescer pelo amor, a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos é a dor. Porque a dor funciona como aquele alarme de incêndio, dizendo, tá na hora de parar, tá na hora de modificar, você tá perdendo tempo. Até o momento em que essa dor pareça tão grande e insuportável, que me faça ter vontade de mudar, de alterar a minha conduta moral, de modificar a forma como eu penso, como eu vivo, como eu ajo perante a vida, as dificuldades, as oportunidades que a vida me coloca. Então a gente sempre tem a chance de fazer essa reeducação antes através do amor. Por exemplo, um estudo como esse, se eu aprendo a respeitar o meu próximo, a preservar a minha saúde, eu não preciso de dor. Agora, se eu continuo batendo a cabeça na parede e continuo fazendo mais escolhas, através essa conduta ruim, vai danificar o meu perispírito e futuramente implicar numa dor, numa vida futura ou nessa mesma vida. Então, para a gente encerrar o nosso estudo dessa noite, todos nós estamos aqui num planeta de expiação e provas. Todos nós passamos por dores diferentes. Nossas dores podem ser morais, nossas dores podem ser físicas, nossas dores podem ser materiais. Qual é o papel dessa dor? Essa dor que está incomodando a gente profundamente. Para que ela está aqui, batendo na nossa porta? A gente não tem que perguntar o porquê. A gente tem que perguntar o para quê. Qual é a função dessa dor na minha vida? O que é necessário que eu desperte dentro de mim para que eu consiga me curar? O que é necessário que eu modifique no meu comportamento, na minha forma de ver o mundo? Porque a gente sabe que mais importante do que as coisas são é a forma como a gente trata o que acontece ao nosso lado. E a terceira coisa que eu gostaria de atentar nessa noite é em relação aos nossos vícios mentais. Porque a gente pensa muito nos vícios como a sociedade vê, como, por exemplo, o álcool, o fumo, as drogas, os abusos do sexo, ou o jogo. E aqui a gente está falando de vícios mentais que podem ir muito além disso e que estão danificando o nosso perispírito. São vícios que a sociedade humana não enxerga muitas vezes, mas que a lei divina vê. E esses vícios mentais podem ser o vício da maledicência, pode ser o da ambição, pode ser o do egoísmo, pode ser o vício de eu falar mal de mim mesma para mim mesma o tempo inteiro.
me criticar. Pode ser o vício que eu tenho de não conseguir ter disciplina nas coisas que eu começo, de achar que eu não consigo. Então, vamos pensar quais são esses vícios mentais que eu preciso abordar nessa vida e trocar, substituir por coisas positivas para que eu consiga terminar essa encarnação muito melhor do que eu comecei. Vamos pensar, para que eu estou aqui? Todos nós temos um papel aí na história do mundo. Deus não fez, não daria uma preciosidade, o maior tesouro que a gente possui, que é a nossa vida, se não tivesse uma razão de ser. Então vamos aproveitar a oportunidade que nós temos hoje para reavaliar, para olharmos para dentro de nós mesmos e pensarmos: o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? Que Deus nos abençoe, nos proteja, que nos inspire na nossa caminhada evolutiva, nos auxiliando no nosso despertamento consciencial, para que nós possamos sempre galgar um degrau a mais em tudo aquilo que fazemos, que falamos. Mas nesse capítulo em especial, tomando consciência dessa máquina poderosa que é o nosso perispírito, que grava tudo aquilo que nós somos, fazemos, pensamos, que molda a nossa vida, a nossa felicidade, a nossa saúde, a nossa doença. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada evolutiva. Ampara-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, sejam elas quais forem, físicas, morais ou materiais. Ajuda a todos aqueles que sofrem por dores que parecem infinitas hoje, Senhor. Que cada um desses corações possa receber a sua visita de esperança, de amor e de paz. E assim nós vamos pedindo mais uma vez por esse grupo, pela tua bênção, pelo teu amor, pelo teu amparo. Que nós possamos continuar unidos, aprendendo junto com André Luiz e Emmanuel um pouco mais da vida no plano espiritual maior. Que assim seja, graças a Deus.